Salve, amigos! Chegando na área para a gente bater um pequeno papo sobre a saída do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. Ida essa que já estava garantida desde ontem, né? Com os tropeços de Volta Redonda e principalmente do Botafogo. Mas antes, vamos aproveitar esse momento e já tacar o dedo nesse like aí embaixo para confirmar sua curtida neste vídeo. Compartilhe ele também e ajude no crescimento do canal. Bom, e o Vasco fechou com chave de ouro sua ida para as semifinais do Carioca ao bater o Bangu em São Januário, lotado, terminando assim na segunda colocação e conseguindo uma boa vantagem para o clássico contra o seu maior rival, Flamengo. De acordo com o regulamento da competição, os times classificados, respectivamente em primeiro e segundo lugar, ao final das 11 rodadas da Taça Guanabara, jogarão as suas partidas das semifinais do campeonato com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols e terão direito, com isso, de exercer um mando de campo na primeira ou segunda partida. Ou seja, o Vasco terá uma vantagem de igualdade no placar agregado que pode ser um aliado importante para avançar para as finais, seja contra o Fluminense ou seja contra o Volta Redonda. O Vasco começou tímido a competição, com time reserva, conseguiu uma arrancada importante depois que os titulares começaram a aparecer, né? E o trabalho assim começando a evoluir. As vitórias contra o Botafogo e o Flamengo, ao meu ver, foram determinantes para essa classificação. Até porque, além de bater os concorrentes diretos, o time ganhou confiança, ganhou corpo e no final o trabalho foi recompensado. Vale lembrar que desde o início o Vasco botou o Campeonato Carioca como uma espécie de laboratório para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. O Barbieri nunca escondeu que estava avaliando o grupo, fazendo os devidos testes, ajustes e até para saber com quem pode contar para o decorrer da temporada. Mas usar como preparação não quer dizer que vai abrir mão da competição, né? O Vasco teve responsabilidade nesse quesito e conseguiu conciliar as duas coisas. Óbvio que o nível do Campeonato Carioca não é o nível que vamos enfrentar no Brasileirão, por exemplo. Mas já dá para observar bem as deficiências e as carências da equipe até a bola rolar em abril e até o final da primeira janela. Essas semifinais serão um bom teste para o Vasco, para o que se desenha para o decorrer do ano. O Vasco tem a oportunidade de enfrentar o seu maior rival, super badalado por aí, e repetir a boa atuação que teve contra eles na semana passada. Isso tudo com uma vantagem ao lado. A briga promete ser boa, ainda mais pelos últimos resultados do lado de lá, que enfrenta um momento turbulento nos bastidores e com a indignação da sua torcida, né? Esse é o momento da Cruz de Malta falar mais alto. E se vocês pensarem bem, o Vasco já atuou contra o Bangu hoje pensando nisso, pois o Barbieri, percebendo que poderia perder dois dos seus principais jogadores do elenco, o zagueiro Léo e o lateral esquerdo Lucas Piton, por estarem pendurados, resolveu preservá-los e não escalá-los desde o início. Lembrando que nas semifinais os cartões amarelos, né, são zerados, mas caso algum jogador tomasse o terceiro nessa partida anterior às semifinais, ficaria de fora desse primeiro duelo. E o Léo, principalmente, vem sendo um pilar dessa zaga do Vasco, né, com atuações seguras e boa colocação. Seria uma perda irreparável caso ficasse de fora de um jogo dessa magnitude. Pelo time que o Barbieri colocou em campo hoje contra o Bangu, deu para se perceber também que ele não quis alterar o desenho tático da equipe, já pensando nesse clássico. Mesmo contra um time inferior, manteve 3 cabeças de área e preferiu entrosar mais essa formação para o duelo contra o Flamengo. É um indício, né, de que o esquema tático será o mesmo, semelhante para essa partida, com uma linha de 3 volantes, com o Rodrigo e Andrei mais atrás, e o Jair flutuando lá na frente, deixando o Alex Teixeira, o Peck e o Pedro Raul com a incumbência de finalizarem, né? Isso sem falar na força ofensiva dos laterais Pumita e Piton, que deverão ser bem exigidos nesse compromisso. O Flamengo deve chegar mordido pela derrota que teve contra o Vasco, pelo clima do jogo que fala por si só e pela fase ruim que vive. E por isso o Vasco precisa tirar proveito dessa situação e partir para dentro com inteligência, claro, sabendo dar o bote na hora certa. É fundamental o time conter essa possível pressão inicial do adversário e buscar jogar nos seus erros para chegar aos gols. Mas lembrando, galera, o Vasco ainda é um time em formação. Está se encaixando no decorrer de um campeonato e por isso é natural que cometa alguns erros, né? Ou faça alguns jogos mais ou menos. Mas eu creio que o Barbieri está sabendo dialogar bem com a equipe e sabendo jogar de acordo com os adversários, né? Dá para criar uma expectativa boa para esse clássico. Obviamente que o elenco deles tem muita qualidade técnica, mas o que vale é a aplicação dentro de campo. Nem sempre nome ganha jogo. É preciso saber jogar sem a bola,
para poder chegar a um resultado. Se o Vasco pontuar o trabalho dessa forma e saber usar a vantagem que tem no momento certo, terá sim totais condições de abater o rival. Confiança, ousadia e concentração precisam estar presentes desde já para essa partida. É a chance do Vasco voltar a dar alegrias ao seu torcedor, que tem nessas semifinais um campeonato à parte contra o Flamengo, né? Uma coisa é certa, e essa lição a gente já aprendeu tempos atrás, não dá para jogar o tempo todo com o regulamento embaixo do braço e chamando o adversário para a área, recuando. Como dizia o folclórico técnico Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E você, quais são as suas expectativas para essas semifinais contra o Flamengo? Como o Vasco precisa jogar para conseguir a sua vaga para as finais, hein? Comente aí, vamos juntos nessa, meus amigos. Bom, tô indo, já tá tarde e amanhã tô de volta com mais notícias do Vascão. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!